Olá! Antes da gente começar, um aviso rápido, mas muito importante, ok? Todo este conteúdo tem um propósito educativo. Ele não substitui, de forma alguma, o diagnóstico ou a terapia com profissionais de saúde mental. Combinado? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fundo num assunto que, olha, pega muita gente. Aquela sensação de ser uma fraude, sabe? Mas nós vamos olhar para isso de um jeito totalmente diferente. A ideia é mostrar como um pouco de dúvida pode ser, na verdade, um baita sinal de força. Então, para a gente começar, que tal uma história? Uma história real que, olha, vai bagunçar um pouco o que a gente costuma pensar sobre confiança e sucesso. Pensa só nessa situação. Uma influenciadora digital, super famosa, que vendia a imagem da maternidade perfeita. Pois é, recentemente ela foi presa. E o motivo? A realidade por trás das câmeras era um verdadeiro filme de terror. Os filhos dela viviam em condições horríveis de abuso e negligência, enquanto para milhões de seguidores ela era o exemplo de mãe. E aqui é que está o pulo do gato. Essa mulher, ela não sentia culpa, não sentia vergonha, nenhuma dúvida sobre si mesma. Pelo contrário, ela se achava especial, sabe? Que merecia todos os elogios que recebia. Ela não tinha, assim, nenhum pingo do que a gente chama de síndrome do impostor. E é isso que nos traz para a pergunta central da nossa conversa de hoje. Uma pergunta que vira tudo de cabeça para baixo. E se o perigo de verdade não for duvidar de si, mas sim nunca, jamais duvidar de si? Ok, agora que essa pergunta está no ar, vamos entender o que é, afinal, esse sentimento. O que a ciência tem a dizer sobre isso. Vamos mergulhar na anatomia da famosa síndrome do impostor. Então, o termo técnico que os pesquisadores mais usam, na verdade, é fenômeno do impostor. Mas o que é isso na prática? É aquele padrão que não larga a pessoa, sabe? De duvidar das próprias habilidades, do próprio talento, mesmo quando tudo ao redor, os resultados, os elogios, mostra que ela é super competente. E esse fenômeno geralmente aparece de 4 formas principais. A primeira é aquela dúvida que não vai embora, que fica martelando sobre a própria competência. A segunda é a sensação de, não mereci isso, sabe? Achar que tudo foi sorte. A terceira é um medo, mas um medo que paralisa, de ser descoberto como uma farsa a qualquer momento. E por último, a dificuldade de aceitar um elogio, de acreditar nas próprias conquistas. Certo, então se tanta gente boa, gente competente se sente assim, quem são as pessoas que nunca se sentem assim? A resposta para isso, olha, é um pouco surpreendente e, vamos ser sinceros, meio sombria. A pesquisa mostra que existem basicamente 2 grandes grupos de pessoas que raramente sentem que são impostoras. Vamos dar uma olhada no primeiro grupo, que já diz muita coisa. Esse primeiro grupo é o que a psicologia chama de tétrade sombria da personalidade. São pessoas com traços muito fortes de narcisismo, maquiavelismo, psicopatia e, às vezes, até sadismo. A grande questão aqui é que falta para elas o básico para se sentir um impostor, a capacidade de se autoavaliar e de sentir empatia. A ideia de que podem ser uma fraude nem passa pela cabeça delas. E olha que interessante esse contraste. De um lado a gente tem a humildade saudável, aquela que faz a pessoa se questionar para aprender, para crescer. Do outro lado, a confiança da tétrade sombria, que na verdade é um mix de autoimportância lá no teto, manipulação e zero remorso. Uma pessoa saudável duvida de si mesma justamente para poder ser melhor. Beleza, agora vamos para o segundo grupo que também não se sente um impostor. E esse aqui é um exemplo clássico de um viés cognitivo que talvez muita gente já tenha ouvido falar. É o tal do efeito Dunning-Kruger. A lógica é a seguinte: quem sabe muito pouco sobre um assunto simplesmente não tem ferramenta para medir o quanto não sabe. O resultado? Essas pessoas tendem a superestimar e muito as próprias habilidades. É a ignorância gerando uma confiança que beira a arrogância. E este gráfico mostra esse paradoxo de um jeito perfeito. Olha só, a galera com baixa competência geralmente tem uma percepção de si mesma lá nas alturas. Em contrapartida, as pessoas que são realmente muito boas, muito competentes, sabem o tanto de coisa que existe para aprender e por isso acabam se subestimando. Elas têm a consciência do que ainda não sabem. Ok, então a gente já viu que um pouquinho de dúvida pode ser bom. Mas a gente sabe que não é sempre assim, né? Para muita gente, essa sensação passa do ponto, vira uma coisa séria que trava a vida, que machuca de verdade. Então, o que faz essa dúvida saudável virar uma paralisia?
A ciência aponta para 3 fatores principais, 3 amplificadores que podem transformar uma autocrítica normal num sentimento constante e doloroso de que não somos bons o suficiente. E quais são eles? Primeiro, o viés da negatividade, que é meio que uma configuração de fábrica do nosso cérebro. Segundo, a configuração da personalidade de cada um. E terceiro, o desamparo aprendido. Hoje a gente vai focar no primeiro, o viés da negatividade, porque ele afeta todo mundo. Para a gente entender esse primeiro amplificador, uma pergunta rápida. O que mexe mais com as emoções? Ganhar R$100 ou perder R$100? Para a esmagadora maioria das pessoas, a resposta é bem óbvia, né? Pois é, a dor de perder é muito maior. Isso tem nome, é o viés da negatividade. Pensa assim, o nosso cérebro evoluiu para prestar muito mais atenção no que dá errado. Era uma questão de sobrevivência. É por isso que uma única crítica às vezes pesa mais do que 10 elogios. E quando esse viés está muito forte, ele se torna um combustível constante para aquela sensação de que não somos bons o suficiente. Mas ok, sabendo de tudo isso, vem a parte boa. Existem sim ferramentas, estratégias práticas com base na ciência para a gente aprender a lidar com esse sentimento e quem sabe até transformar ele em um aliado. Uma primeira ferramenta é um exercício, quase como ser um detetive da própria mente. Quando aquele sentimento de impostor bater, pega um papel e começa a investigar. Pergunta: quais são as provas concretas de que sou uma fraude? E depois, quais são as provas concretas contra essa ideia? O grande objetivo aqui é separar o que é só uma distorção da emoção e o que é, de fato, um ponto que dá para melhorar. Outra mudança de chave mental que é crucial, entender a diferença entre comparação e inspiração. Comparação é veneno. É pegar a régua da vida de outra pessoa e ficar se medindo. Agora, inspiração? Inspiração é outra coisa. É olhar para o sucesso de alguém e usar aquilo como combustível, como motivação para construir a sua própria jornada, no seu tempo. E claro, nada disso se sustenta se a base não estiver forte. E qual é a base? O básico do básico. Dormir bem, se alimentar direito, fazer exercício, isso é o alicerce da nossa saúde emocional. E junto com isso, ter gente de confiança para conversar e praticar a gratidão, sabe? Olhar de propósito para as próprias conquistas. Isso ajuda a gente a lutar contra aquele viés de negatividade que o cérebro já tem. Bom, estamos chegando na reta final da nossa conversa. Vamos então amarrar todas essas pontas e pensar na grande mensagem que fica desse paradoxo do impostor. Tem uma frase do imperador e filósofo estoico Marco Aurélio que é bem forte. Ele dizia para a gente acordar e pensar em todas as pessoas difíceis que encontraremos no dia e entender que os defeitos delas são delas. É uma baita ferramenta de preparo mental. Mas tem uma camada a mais nessa ideia. Antes de sair julgando o mundo, o primeiro passo, e o mais importante, é olhar no espelho. É ter certeza de que nós não somos essa pessoa arrogante, desonesta, ingrata. A verdadeira força, a verdadeira integridade começa aí, na autoconsciência. Em suma, o estudo sobre o fenômeno do impostor nos mostra que temos uma tendência a duvidar da nossa competência, mas é fundamental estarmos atentos a que uma ausência completa de dúvida pode ser um alerta. Viver com mais equilíbrio significa entender que sentir-se um impostor de forma saudável pode ser um sinal de humildade e de consciência. É aquilo que nos empurra para frente. E aí, como esse sentimento aparece no dia a dia? Deixem as experiências aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. E não se esqueçam de se inscrever para mais análises como essa sobre a mente humana. Muito obrigado e a gente se vê na próxima.